Isso que eu disse, de que o homem é um ser sexuado, o que significa isso? Significa que é macho e fêmea, como diz a Bíblia. Isso virou quase um crime ser dito. Por quê? Porque as pessoas inventam, com a ideologia, elas ideologizam digamos assim, o inimigo, né? Então, por exemplo, quando você diz que existe homem e mulher, eles chamam isso de binarismo. Que esse padrão de pensamento binário é uma desgraça, ele é um óculos que deforma a realidade, que nós temos que acabar com o binarismo, com o sexismo, chamam também assim, com a heteronormatividade, isso tem que ser destruído. Não é isso. Isso aqui não é uma ideologia, isso aqui é a realidade. Você vê o homem, você vê a mulher, são duas identidades objetivas, você enxerga isso. E isso não é superficial, isso está, inclusive, registrado no mais profundo do nosso ser. Vejam que os nossos cromossomos indicam a nossa identidade sexual. O homem tem um Y, a mulher não tem. E o Y faz toda a diferença. Aí algumas pessoas dizem, não, mas espera aí, existem identidades cromossômicas diferentes. Existem mesmo. XXXY, XXYX, existem. Mas são muito difíceis e a exceção confirma a regra. Inclusive, as pessoas que têm essas... isso pelo menos chamavam-se síndromes, né, cromossômicas, porque produzem dificuldade cognitiva, problemas profundos na personalidade da pessoa, ela tem que ser acompanhada de uma maneira especial. Mas a exceção confirma a regra. É verdade que existem pessoas que são intersexuais, como se diz hoje em dia, que têm as genitálias ambíguas. Você não consegue perceber claramente qual é a identidade sexual pela genitália. Então, essas pessoas têm que ser tratadas, bem acompanhadas, têm que ser acolhidas, amadas, etc. Mas a exceção confirma a regra. Ela não invalida a regra. Ou seja, chamar isso de binarismo é simplesmente uma tentativa de criminalizar a percepção normal de qualquer pessoa. Quando você está grávida, por exemplo, você vai fazer ultrassom, você pergunta o quê? É menino ou menina? Aí eles dizem, não, mas isso daí é a heteronormatividade, que quer enquadrar todo mundo numa pauta sexual e espera dessa pessoa uma performance correspondente à identidade imposta. Porque os corpos, dizem eles, não significam nada. É a performance que interpreta o corpo, e essa é totalmente livre de qualquer amarra. O problema das ideologias é que elas são parcialmente verdadeiras, só que essas verdades elas são absolutizadas. E aí elas perdem completamente a sua coerência. Porque é verdade que ser homem, ser mulher, varia de acordo com a cultura, varia de acordo com a época. Então, por exemplo, um homem no século XVII, na época da monarquia francesa, por exemplo, usava peruca, usava aquelas calças apertadas, uns sapatos enormes, penas na cabeça. Se fosse hoje, todo mundo ia achar ele um pouco estranho. Eles pintavam a cara, passavam pó.
Então é verdade que a masculinidade e a feminilidade são construções culturais também. Mas não é só isso. Esse é um lado do cubo. Há um outro lado, que é o dado objetivo da natureza, que não pode ser ignorado, como se ela não existisse. Ela existe. Ela é assim. Então, isso me parece evidentíssimo, inclusive porque o fato de que o masculino e o feminino são arquétipos, o próprio Carl Jung o diz nas suas obras, com alguns erros, porque ele diz que, no fundo, todo mundo é andrógeno, porque todo mundo tem um componente feminino. Isso também é verdade, mas esse componente feminino é por ausência. Ou o componente masculino na mulher também é por ausência. E a ausência deixa marcas, a ausência condiciona também, né? Mas o Jung capta a coisa apenas como presença, digamos assim. E esses arquétipos geram, sim, performances. Então, por exemplo, uma pessoa que seja homem, que tenha nascido homem, mas que depois se identifica com uma mulher, ele está imitando um arquétipo feminino. Se ele diz, não, eu não quero ser nem homem nem mulher, porque hoje tem os tais dos não binários, né? Eu não quero ser homem nem mulher. De algum modo, ele está reafirmando a identidade binária pela negação. Porque ele está dizendo, eu não quero ser binário. Então ele está afirmando pela negação que o binário existe, porque a antítese, de certo modo, confirma a tese. Não tem como sair disso, isso é loucura. E é uma loucura que surgiu justamente por desvios filosóficos, que, se quisermos, podemos remontar até o século XIII, quando surgiu o nominalismo, e eles disseram que não existe essência. E depois isso se tornou uma espécie de exercício prático pelos desconstrucionistas, e aí o Foucault aplicou isso na identidade humana, para dizer que ninguém tem uma identidade determinada, que as identidades são papéis discursivos que nós representamos, e depois veio a ideologia de gênero, que aplica isso no papel sexual. Mas tudo isso não passa de ideologia. São palavras em que as pessoas vão construindo um mundo só verbal, como se não existisse a realidade concreta. Nós não podemos anarquizar o conceito de identidade só para agradar alguns ideólogos. A identidade existe mesmo. Ela é concreta, é objetiva. E isso não pode ser invalidado na nossa mente sob a pena de nós cairmos numa espécie de histeria coletiva, em que todos estão dizendo aquilo que não é na realidade concreta. Vejam como o livro do Gênesis é importante e o quanto nós precisamos, com muita serenidade, lê-lo e entender que nós respeitamos todas as pessoas, todas. Às vezes a gente tem em casa pessoas que fazem escolhas desse tipo. Vamos amá-las, acolhê-las, respeitá-las sempre, tratar todos de um modo digno. Talvez até nós tenhamos essas dificuldades, não tem problema. Deus está aí para nos acolher, nos perdoar, etc. Porém, nós não podemos negar que o que é certo é certo. E que aquilo que está determinado na realidade, está expresso pela palavra de Deus, é como é. Quando nós negamos isso, aí nós já saímos do pecado para a loucura.